Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez ao vivo no nosso podcast e hoje o nosso podcast ele está mais do que especial. Por quê? Porque nós temos aqui uma convidada de peso. Mas antes de eu apresentar essa convidada, eu quero mostrar a minha parceira que está aqui na mesa comigo hoje. Ela que é ex-morena do Tchan, ela que também já dançou com a geladeira, muita música da geladeira. Ela que depois que nós temos aqui a Maria do bairro Crente, ela vai ser a Marimar Crente. Amém? A Marimar brasileira e crente. Ela com a gente aqui, Camila Lopes. Pai Senhor queridos, que prazer enorme estar aqui. E que Deus venha falar com você e que você possa ser edificado por cada palavra que aqui for dita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu vou tentar aqui, ó. Eu sempre cagueto o convidado, cuidado, eu sou muito ruim. Vou deixar aqui assim, ó, para não caguetar o nosso convidado aqui. Né? E nessa mesa hoje nós temos a pessoa que depois de Tiradentes, ela é a pessoa que mais tem um nome comprido nesse universo. Né? Ela que saiu daqui de São Paulo para revolucionar uma cidade que ninguém conhece, chamada Parnamirim. Quem sabe Parnamirim? Ela, filha da Dona Rita, amém? Ela que fala mais do que a nega do leite, porque pensa uma mulher que fala, cara. Fala. Eu aprendi a ouvir sendo amigo dela, porque ela fala demais. Fala demais. Amém. Pastora Ana Maria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Oh, boa noite, boa tarde. Eu estou em outro país, chamado Rio Grande do Norte, e o fuso horário lá é quase a mudança do mesmo fuso horário da Europa. Outra coisa, Jean, você falou uma amiga de peso, realmente, 100 quilos, eu peso 100 quilos, eu sou pesada, eu tenho peso. Outra coisa, Jean, como é que você fala que eu falo mais que o homem da cobra? Como? Que ele aprendeu a ouvir. Vocês participam de programa com ele, sabem que ele fala mais do que eu. Verdade. E eu tava vendo ali no negócio, tem um negócio branco bem na minha barriga. Aí eu vi que esse negócio branco é do negocinho. O negócio branco é do negocinho. Você tá querendo limpar o negócio que tá ali na tela, isso? Gente, olha, eu moro em Parnamirim, eu sei que vocês conhecem. Mas fala o seu nome inteiro pro povo. Posso me apresentar para os seus amigos? Por favor. Eu sei que são os amigos do Jean, mas os meus também. Eu moro em Parnamirim, o lugar que tem o maior cajueiro do mundo. Ah, agora já conhece, tá vendo, Jean? Você pensa que o povo é lá que tem o maior cajueiro do mundo? Claro, e é pertinho da minha casa, perto assim, mais ou menos. Eu já vi na internet aquele cajueiro que pegou as ruas e tudo e vai crescer, não para de crescer. E continua crescendo. E quando você vai visitar ele, vai ver que algumas pessoas que estão nos assistindo já foram lá. Eles fazem a poda inteligente lá, não sei, bio qualquer coisa, botânica, sei lá, tem que queimar, porque ele cresce demais. Nossa. Ele está crescendo. Eles já puseram uns negócios lá para ele crescer por cima. Ele já está caindo e crescendo. As casas, eles estão vendo uma maneira de tirar as casas do lado. Nossa. É grande, é lindo. Quando você sobe no mirante, você vê ele por cima e o mar do outro lado. Nossa, que lindo. Olha, vão pra lá, é lindo, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, com um povo bem legal e tem uma pessoa muito legal que mora lá, que sou eu. Eu me amo. Eu não posso mais viver sem mim, né? Humildemente. Então, eu me amo. Então vocês vão conhecer o cajueiro e eu. Então, ir pra lá, né? É isso mesmo. E do lado de Parnamirim é uma cidade chamada Natal. Gente, não é... Jean, eu sei que... Natal, a gente pode dizer que Natal é um entroncamento de Parnamirim. Então é isso que a gente pode dizer? Vamos falar assim, muita gente pensa, gente, que o Estado tem que falar aqui na câmera, mas eu quero falar aqui com vocês. Eu vou falar do jeito que eu quero. Pode falar, olha, fica à vontade. Todo mundo pensa que o nome do Estado é Natal, não é nome da capital, gente. A capital é Natal, o Estado é Rio Grande do Norte. E não fala que o povo de lá é Potiguar.
Potiguar é um apelido. Potiguar significa comedor de camarão. Eles são norte, repitam comigo, norte. Rio Grandense. Rio Grandense. Vou aprender a falar. Então isso quer dizer que o povo do sul, do Rio Grande do Sul... É gaúcho. É sul Rio Grandense. Não, é gaúcho. Ah, é gaúcho. É gaúcho. Eles... Vou estudar geografia, não é geologia, nem qualquer coisa de gia. Agora eu vou falar, fala pro povo qual é o seu nome inteiro. Peguem uma caneta, um papel. Um nome lindo. Ana Maria Martins de Souza com Z. Pereira da Anunciação. 6 nomes, cara. Eu sou importantíssima. Só que eu vou falar o nome mais completo que eu adquiri. Pode falar. Ana Maria Martins de Souza Pereira da Anunciação. Salva, remida e redenta. Quem Glória tem o sobrenome semelhante a tenho. Aleluia. Faltou aqui 2 nomes aqui, ó. Sonrisal Mossoró, Colesterol Mufumbo. Amém, irmãos. Louvado. Ana Maria, ela é um barato, cara. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Ela é uma grande bênção. Amém. Nós vamos agora, nós chamamos ela aqui porque nós queremos trazer para vocês um tema. Hoje a gente não vai fazer perguntas, hoje a gente vai trazer um tema para vocês aqui, amém? O tema aqui é o seguinte, o tema é por que as pessoas se desviam dos seus ministérios da igreja. Vamos chamar do ministério, não igreja em si, mas do propósito de Deus. Isso. Né? Porque a pessoa se desvia do propósito de Deus, né? E a gente vai discorrer a respeito desse assunto. Eu vou pedir aqui para o nosso diretor abrir a tela aqui, colocar na tela grandona aqui para mostrar aqui todo mundo isso aí, né? Por que as pessoas acabam partindo para esse... A gente está com uma diretora nova aqui, né? A nossa diretora aqui é nova, mas ela é uma bênção. Amém? Por que as pessoas elas fogem desse propósito? Por que as pessoas, né, elas estão ali no ministério? O que leva elas a saírem do ministério? Né? Quer começar você, pastora Ana? Jean, como eu sou uma pessoa que gosta da palavra, eu estudo a palavra, gosto, me desenvolvo da palavra, eu tenho que começar com a palavra. Amém. Sim, não, Amém? Amém. Aí nós vamos discorrer. Qualquer coisa, quem está assistindo corrija. Oséias capítulo 4. Amém. Versículo 6. O meu povo, já vou explicar, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Calma, depois eu acabo de ler. Vamos parar aqui. Legal. Então é o povo de Deus, não estou falando de evangelismo, de quem está no mundo, conhecendo as coisas, não é que é errado conhecer as coisas do mundo, mas está vivendo uma vida sem conhecer Deus, certo. Sem conhecer, para mim, o cara, o PhD XY², o máximo. Sim, verdade. Então, por que eles estão se perdendo? Eu não falo desviando, porque ele não entrou na estrada. Uhum. Porque quem entra na estrada não quer ir para outra estrada ruim. É verdade. Ele quer proteger o carro dele, ele quer proteger a família dele, ele quer proteger a vida dele. Por que ele está pegando a estrada ruim? A estrada cheia de lombada, não sei, buraco, né? Lá em Parnamirim, uma estrada cheia de areia. Porque ele não chegou a conhecer Deus. Eu gosto de tomar de manhã café com leite e pão com manteiga. Legal. Né? Às vezes a gente põe queijinho, uma coisa, mas sempre o pão e o café com leite tá junto. Quando eu cheguei em Parnamirim, é tapioca, é cuscuz. Café da manhã é cuscuz. Uma delícia, hein? Eu como cuscuz às vezes. Né? É uma delícia. Cuscuz. Se você chega e apresenta café com leite e pão com manteiga, não tem um cuscuzinho? Porque eles conhecem o cuscuz. Uhum. Então eles não largam cuscuz. Eles vêm para São Paulo, acabam comendo café com leite e pão com manteiga. Mas chega alguém que faz o cuscuz, às vezes ele faz em casa o cuscuz. Sim. Mas ele prefere o cuscuz. Você põe um prato de cuscuz e um café com leite e pão com manteiga, eu pego pão com manteiga, porque é o que eu gosto.
Deus é assim. Deus é o que você gosta, o que você é, a essência de você. Então, o que acontece? Você mergulha no conhecimento de Deus. Então, a pessoa apresenta outro prato, não quero, eu quero Deus. Entendeu a analogia do cuscuz? Entendi. Mas lá, cuscuz lá é só uma farinha solta, mas é cuscuz. Aqui é uma farinha compensada, que vai isso, mas é cuscuz. O nome é até igual, mas a essência é um tipo fubá de milho. Você tá entendendo, Camila? Sim. Tá entendendo, diretora? Tá todo mundo participando aqui. O que está acontecendo? O povo não chegou a conhecer, não cuscuz, Deus. Não chegou a conhecer Deus. Porque se ele conhecer Deus na essência, ele não vai trocar por outra coisa. Verdade. Ele pode falar, eu fui pregador, tem pessoas nos assistindo, eu conheci, eu estudei, eu fiz curso, mas não viveu a profundeza de conhecer. Jean, você conhece médicos. Quando você conversa com o médico, você fala, olha, eu tô com um olho assim, meio assim. O médico, ele já se posiciona diferente. Ele pode ser um ortopedista, mas ele já posiciona diferente. Olha, você faz exercício? Eu não sei o linguajar, porque eu não sou médico. Mas ele vai verter a conversa dele porque ele conhece que ele gosta, que é a medicina. Você conversa com um advogado, olha, esse livro tá meio torto, olha, é bom pôr assim, porque você vai encontrar melhor, eu organizo assim, porque ele tem uma pancada de livro na biblioteca dele e ele organiza, é uma coisa que ele conhece. Ele vai falar de lei, ele vai aconselhar na lei, você vai conversar com o psicólogo, ele fica olhando a tua mão, ele fica olhando o seu gesto, ele olha o olho, ele olha a cabeça, olha, porque é a área dele. O cara que conhece Deus vai analisar a pessoa no íntimo, porque é a coisa que ele conhece. Então ele estudou sobre a medicina, mas não fala sobre a medicina, então ele não é médico. Ele tem diploma de direito, mas não verte para o conhecimento de direito, então ele não é um advogado. Se ele é psicólogo e não verte para essas análises, ele não é psicólogo. Tem muita gente que conheceu a Bíblia, pregou a Bíblia, andou com a Bíblia debaixo do braço. Posso falar crente sovaco? Pode. Crente sovaco. Ele foi crente pá, isso serve para mim. Crente inchada, né? Serve para mim. O crente pá, isso serve para o fulano. Né? Ele foi o crente girafa, sentou O girafa é uma novidade, cara. Girafa é o cara que senta na igreja, mas a cabeça dele tá lá fora. Legal, né? Sim. Tá pensando na filha, no namorado, não sei lá, um monte de problema. Menos ouvindo a palavra. Verdade. E Deus fala, aquele que ouve e pratica, não me deixa. É verdade. As pessoas ouvem, estudam e não praticam. Ou as pessoas praticam sem conhecer o princípio. Deus é... Eu vou deixar vocês falarem, Jean. Você falou que eu falo demais. O que os nossos amigos... É um absurdo. O Jean me destruiu. Porque ele falou que eu falo demais. Eu não falo demais. Eu vou acabar aqui o versículo. Tá, por favor. Pra você e a Camila falar. Eu falei, e vocês viram, foi comprovado. Ela fala demais. Por favor, Jean, independente do teu pré-julgamento, que é um pré. Não é um pré. Você me conhece há 500 anos, mas é um pré. Ó, eu te amo. Eu vou fazer igual um ex-presidente que fazia assim com os dedos. O meu povo está sendo destruído. Eu vou deixar para você essa parte, porque aí eu tenho um assunto para mais de metros, senão esse podcast vai virar de 5 horas. Porque lhe falta o conhecimento. Porque tu! Quem é o tu tá falando comigo. Exatamente. Que prega, que fala, e o que se batizou. E que fala a palavra, que ensina. Porque tu, sacerdote é só pastor? Não, sacerdote é quem se batizou. Quem é sacerdote? A palavra sacerdote é o que leva ao conhecimento de Deus e que traz Deus ao conhecimento da pessoa. Todos nós somos sacerdotes.
Verdade. Todos que se batizaram são sacerdotes. Sacerdote não é a pastora Ana Maria. Sacerdote é você, Zé, Mané, a Sara, que é a diretora, a Camila, o Zezinho que está assistindo agora. Vamos pegar um nome lindo lá do Rio Grande do Norte. José Walton Nauber. É tudo José Walton Nauber. Walter Nauber. Walter Nauber. É o nome. E quando falar com ele, tem que falar o nome inteiro. Aí, um nome bonito. É sacerdote. Se batizou, é sacerdote. Verdade. Só que vou continuar aqui, porque eu já estou para outra coisa. Você já me conhece, né, Diane? Eu vou longe. Vai emendando. Porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, por que as pessoas estão se distanciando? Porque o cara que ensina não conhece. Verdade. Porque o cara que ensina bem. Amém. O cara que ensina não prega que Maria Madalena era uma adúltera. Verdade. O cara que ensina não prega falando que a adúltera era casada. Porque ela pode ser noiva. Porque ele estudou a palavra, ele estudou a história. O cara que prega não fica aficionado aficionado. Essa palavra aí, na Bíblia. Explica que eu tenho dificuldade na fala. Ela tem uma dificuldade na fala. Ela é meio escalafobética. Eu não sei o que é escalar, esse nome aí que eu não consigo. Então, a pessoa, ela não pega a história e amplia o conhecimento. Verdade. E vê o povo da época, a história da época, para quem ouvir, explicar. Ou ele vem com capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, a pessoa não consegue nem achar na Bíblia, não entende, ele não dá a doutrina que está em Coríntios fala, primeira coisa, tem que ensinar a doutrina. Doutrina não é roupa, doutrina não é postura, doutrina não é fala, doutrina é conhecimento da palavra, gente. Com doutrina que o apóstolo Paulo fala em Coríntios é conhecimento da palavra. Como que a pessoa vai ensinar o conhecimento da palavra sem estudar os povos da época, a regulação, até mesmo climática da época, para entender as parábolas de Jesus? Jesus falou parábola, que é uma analogia. Explica a analogia para esse povo aí. Exemplo. Analogia é tipo um exemplo, né? Analogia é tipo uma comparação, um exemplo. Exatamente. Como que o povo vai entender, lendo a Bíblia hoje, a comparação de que Jesus usou um exemplo da época? Eu não saio semeando na rua. Exato. Mas aí a gente vai enquadrando o que Jesus ensinou no nosso dia a dia. E isso numa ministração vai levando. Você pode ter a palavra aplicada, que hoje eles chamam de rema, né? Que os gregos não chamavam de rema, os gregos chamavam de rema a palavra de Deus, como sendo uma palavra de Deus. Mas vamos ficar com rema sendo uma palavra aplicada. E a doutrina. O povo ensina a doutrina errada, é a história. As migalhas que caem do Senhor, a migalha é pãozinho. Não é pãozinho. A migalha que ela está falando é porque ela não conhecia plenamente a palavra e praticava a palavra. As pessoas não entendem. Aí explica errado. Hoje eu estava falando com o Jean, gente. Eu chamo de Jean, seu Jean. Posso chamar de Jim? Pode. Que é meu amigo, eu chamo de Jim. Eu estava falando com o Jim e com a Camila e com a nossa diretora Sara da Silva Sauro. É isso mesmo, é isso mesmo. Sobre Mateus, o livro de Mateus. Todo mundo fala que Jesus pregava embaixo e o povo sentava em cima. Lá em Mateus está falando que Jesus que estava sentado em cima. Exato. E o povo se assentou para baixo. Nem estudam, pregam o que alguém pregou. Alguém pregou e prega. Aí o que o povo vai fazer? Vai numa igreja que prega diferente, bagunça a cabeça. O que a pessoa começa a fazer? A Bíblia está errada. É isso mesmo. Porque o sacerdote ensinou errado. Mas você sabe o que acontece? Assim, Ana, se você escrever isso no papel, eu assino tudo embaixo do que você acabou de falar. O que eu acho que acontece é o seguinte, eu acho que tem muito do negócio assim.
a pessoa, ela chega, mas o pastor tal, ele veio de não sei da onde. Aqui no Brasil tem muito disso, do negócio, vai vir o pastor Charles McCoy pregar aqui, vai vir o professor Charles Xavier ministrar aqui. E não fica naquele negócio do tipo assim, mas e Jesus Cristo? E o Espírito Santo? O primeiro ponto do que você falou, que é o esquema da palavra, um dia o Senhor me trouxe um entendimento muito louco, porque ele falou que a palavra, ela tem que ser primeiro ouvida ou, né, lida, como você prefere. Ela precisa ser meditada, absorvida e praticada. O problema é que é o seguinte, todo mundo ouve, porque você ouve. Se você colocar na internet, você vai ouvindo alguém ministrar. Se você vai na igreja, alguém vai ministrar, né? Nós estamos aqui ministrando. Só que o que acontece? As pessoas não param para refletir. É o que você falou, né? Gostei da analogia com relação ao crente de girafa. A pessoa está ali, ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está entendendo, ela está absorvendo a palavra de Deus, mas ela não está meditando no que está se falando. E aí, como ela não meditou, ela não segue um outro caminho, ela não vira e fala, não, peraí, deixa eu parar a pensar um pouco sobre isso. Até cai no que você acabou de falar, a respeito do tipo, o crente, ele vai na igreja, ele ouve uma palavra, aí ele vai numa outra igreja, ele ouve uma outra palavra e fala, mas espera aí, é o que você acabou de falar, Jesus, ele estava em cima ou ele estava embaixo? Ele não vai na Bíblia. Exatamente. Né? E aí tem um outro detalhe muito importante, eu sempre falo isso, um dia eu estava num debate e eu falei assim, o cara chegou para mim e falou assim, não, porque Paulo isso, Paulo aquilo. Aí eu falei assim, mas onde está isso na Bíblia? Não, é porque eu estou lendo um livro sobre a história de Paulo. Eu falei assim, então você está lendo um livro sobre a história de Paulo. Eu estou lendo a Bíblia, né? Eu falei assim, ele falou, mas quem foi que te falou isso? Eu falei, foi o Espírito Santo, que é o cara que escreveu a Bíblia. Exatamente. Entendeu? Isso para mim é um ponto. Entendeu? O problema é que você pega a palavra de Deus, né? Você começa a ler sem entender o que você está lendo. Porque você vai lendo, porque olha, eu preciso ler. Né? Eu tô lendo, eu tenho uma Bíblia lá em casa que a gente ganhou de presente da Camila, e que é a Bíblia em 365. Então todo dia você tem que ler um pedaço dela. E a gente tem parte da Bíblia, sabe, que é verdade, que é um pouco chato, né? Claro. Levíticos, filho né? de nós estamos em Levíticos. E Levíticos, Moisés, ele tem uma prolixidade, ele vai falando um negócio, olha, isso serve de geração em geração, para todos os dias, aí para todos os meses. Aí daqui a pouco ele fala uma coisa, ele fala a mesma coisa. Isso serve de geração em geração, para todos os dias. Você também está lendo, né, Camila? Você me fez lembrar mas é legal, você começa a refletir a respeito daquilo e meditar, você vira e fala, aqui tem algo que é legal. Sim. Eu cheguei numa parte agora que é o famoso olho por olho, dente por dente. Entendeu? Aí você vira e fala, olho por olho, dente por dente, olha que coisa forte. E aí quando você vai em Jesus Cristo, você entende outra coisa. Mas Cristo, ele dá um sentido para aquilo que foi falado. E aí um pastor, ele sobe, e é o que você falou, que nem eu já vi muita gente falar assim, a Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Mas não tem isso na palavra, onde você está falando? Né? A Bíblia fala que uma alma vale mais do que todo ouro e prata dessa terra. A frase é bonita, mas não está na Bíblia. Entendeu? Porque as pessoas, elas não leem, elas simplesmente ouviu alguém falar, né? E falou assim, uma vez eu assisti o filme, né? Eu assisti o filme até com você, A Paixão de Cristo, que inclusive vai ter o 2. Sabia que vai ter o 2? Vai ter o 2, que é a ressurreição de Cristo. Mas pelo mesmo diretor? O Mel Gibson e o Jim Caviezel já estão filmando. Não sabia. Uma curiosidade para vocês aí. E aí o que acontece? Eu vou falar, é óbvio, né? O Mel Gibson é um católico, né? Ele não é evangélico, ele é católico. E ele, quando ele faz o filme A Paixão de Cristo, ele pegou os evangelhos como referência, tudo. Só que o filme ficou muito focado no sofrimento de Cristo do que no que Cristo representa. E aí a parte mais legal... E no sofrimento da mãe de Cristo. Exatamente. E na parte mais legal da história da ressurreição de Cristo, que é a paixão de Cristo, é a ressurreição. E a ressurreição para mim foi muito assim, uma coisa que foi muito ignorada no filme. E aí eu comentei isso com um rapaz. Aí o rapaz chegou e falou assim para outra pessoa, eu não gostei da Paixão de Cristo. Aí falou assim, mas você assistiu? Não, eu não assisti, mas não mostra muito. Mas peraí, você está falando o que o Jean falou. Você não está falando o seu ponto de vista. Você tem que assistir para você ter o seu ponto de vista. Todo mundo cria um ponto de vista.
eu acho que a igreja tal é uma seita. Mas você já foi lá para saber se isso é de verdade? E o que é seita? E o que é seita? Pô, eu acho que tem coisa que é assim, mas por quê? Porque o meu pastor falou que é, mas o seu pastor falou que é, tá certo, você tem que respeitar o que ele fala. Mas se foi ver, eu particularmente aqui na minha igreja, eu tenho o seguinte conceito, eu sempre falo isso: toda palavra, toda ministração precisa ser estudada para ver se aquilo é verdade. Entendeu? Porque eu posso chegar aqui e falar assim: olha, irmãos, aqui tá falando que a gente tem que dar tudo que tem para a igreja e servir. Mas a palavra de Jesus Cristo, ele olhou pro rapaz jovem e falou: você vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. Olha só, não falou para trazer para a igreja e pro ministério dele, ele falou: dê aos pobres. Aí depois você vem e me segue. Né? Aí as pessoas já pegam aquela parte. Uma vez eu fui numa ministração que eu vi um cara falando assim: por que Pedro era uma pessoa abençoada? Porque ele se tornou apóstolo? Porque ele deu o barco para Jesus. Ele não deu o barco para Jesus, ele emprestou o barco para Jesus. Jesus subiu. E para aquele momento. E para aquele momento. Depois você vê que quando Cristo tem um momento que ele volta a ser pescador, e Cristo falou assim: o que você está fazendo aqui? Né? Não, é que eu pensei que tinha acabado. Não acabou não, irmão, vamos lá. Né? Então, quando você começa a ler a palavra, entender a palavra, você começa a entender, você começa a meditar nela, você pede para o Espírito Santo trazer isso para sua vida, você absorve, logo você se torna um praticante. E aí entra no que você falou: dificilmente a pessoa vai sair do caminho. Não é verdade? Ele conhece Deus. Você está entendendo? É como se, eu sempre falo isso, é impossível você comer, desculpa irmãos, é verdade, mas é impossível você comer um filé mignon e depois falar assim: eu quero voltar pro colchão duro. Você entendeu? Você entendeu? É impossível, cara. É uma coisa basicamente... O cara que dirige uma Ferrari na Marginal Tapete. Reformado. E sem a placa 50, 60, 70, uma autoestrada. O cara tá lá na Alemanha, na autoestrada, dirigindo uma Ferrari que pode chegar a 300 por hora. Ele vai pegar o meshzinho antigo dele. Não vai. Ele vai falar. Eu assim, falaria o Fusquinha, mas o Fusquinha hoje é um carro raro, né? Já é. E o mesh não. Eu tô falando um carro mais simples. Mesh, porque eu tenho um mesh e eu amo o meu mesh. Você tem um mesh? Eu não. Meu marido, né? Mas eu que eu ando com ele, então fica por isso mesmo. Mas o carrinho, pegar aquela autoestrada, Tapete da Alemanha. Você tem uma Ferrari. Não, eu não quero a Ferrari. Eu quero o Celta, que anda no meio buraco lá. O Uno Milligan. Não estou desfazendo. Eu estou falando uma analogia. Então, o cara que pega, o outro vai falar: pô, mas você tem uma autoestrada com uma Ferrari parada, você quer andar com esse carro a 80 por hora, que quando chega a 85 treme todo? É isso mesmo. O outro vai olhar e falar: pô, meu, você é um burro. É isso mesmo. Né? Você é um medíocre. Você é um indouto. Eu vou falar uma coisa que é muito legal. Mas, por favor, eu não ofendi quem tem Uno. Mas é muito legal. Eu vou falar uma coisa que aconteceu, né? A Tatiele, ela dirige, né? Eu não dirijo. Só que a gente não tem carro, então a gente aluga os carros. E assim, acontecem umas coisas inacreditáveis com a gente, né? E assim, a gente pegava sempre no mesmo local, de um aplicativo chamado Turbi, a gente pegava um HB20. E tudo bem, sabe? Aí, ela se acostumou com o HB20 e ela, ia lá, pegava o HB20. O podcast faz até propaganda. A Turbi patrocina nós. Eu sempre pego na Localiza, tá bom? No lugar da propaganda, a gente vai ganhar alguma grana. Não ganha nada. Continua. Quando a gente tiver 1 milhão de seguidores, a gente ganha. Localiza, deixa aí um carro pra nós, né? Aí, ela pegou, tá, beleza. Aí, num dia, no final do ano, nós fomos viajar pra uma cidade e tal. E ela falou: vamos pegar o carro, a gente sempre no quadrado, HB20. Chegamos lá, o cara falou: olha, infelizmente o seu carro não temos, então a gente tem que te dar um upgrade. Aí a Tatiana já começou: meu Deus do céu, mano, não acredito, upgrade, não, Jesus, pelo amor de Deus. Né? Entra no meio. Deu um SUV pra ela, deu aquele 2008 da Peugeot. E o 2008 da Peugeot, o volante é desse tamanhozinho, entendeu? Ela é pequenininha, o volantezinho ela pegou. Nossa, aquilo foi uma maravilha. E ela se apaixonou. E nós fomos e voltamos na hora que ela foi entregar o carro.
Quando ela foi pegar a HB20 de volta, ela falou, nossa, realmente tem uma diferença muito grande e tal. Aí depois aconteceu um casamento da prima dela, agora em janeiro, e aí a gente foi também pegar de novo uma HB20. Chegamos lá, os caras falaram assim, não temos, a gente vai ter que dar um upgrade. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Ele falou, então a gente tem aqui um Corolla, aquele T-Cross, né, e um SUV, não sei o que. Eu quero um upgrade. Eu falei assim, meu Deus do céu. Não, e a gente não queria, porque um Corolla é grande demais. Meu pai tem um Corolla, e ela tinha o maior medo de dirigir o Corolla do meu pai. E aí o que acontece? Ela pegou e falou, não, a gente aceita o Corolla, né, vai fazer o quê? Não tem outra opção. E aí ela pegou, na hora que ela pegou o Corolla e ela saiu ali do shopping com o Corolla, ela falou assim, nossa, Jean, agora eu entendi porque o seu pai freia tanto, porque esse carro é muito bom. E a gente fomos pra casa, depois a gente foi pra praia, que o casamento era na praia. Foi tão bênção, foi uma bênção. Tem um testemunho que aí ela tem que contar mais apropriadamente, que a prima não tinha quem buscasse. E ela acabou indo buscar com o Corolla. E ela falou assim, não, realmente o carro é muito bom. O carro é muito bom. Aí um dia ela tava em casa, né, mano, ela falou, eu queria dirigir esse fim de semana, né, tudo. Eu acho que eu vou pegar um carro, né. E aí daqui a pouco meu pai liga. Meu pai, pra quem não conhece, meu pai não é cristão. E meu pai foi pego na lei seca. Mas eu acho que ele é mais cristão que muito cristão. Aí ele foi pego na lei seca, entendeu? Entendi. Alguém tinha que buscar o carro dele. Aí ela foi buscar, ela falou, não, realmente o Corolla é muito bom. Agora quando ela quer pegar um HB20, ela fica pensando no Corolla, que é o que você tá falando. É exatamente isso, entendeu? Não desmerecendo o March, né? Porque, tipo assim, é o sonho da Tatiele ter um March. Sério? Sério, é o sonho dela ter um March. Bom, a Nissan vai pagar. A Nissan vai patrocinar a gente, vai dar um March. É um excelente carro. Pequenininho, ajeitosinho, mas olha. É o sonho dela ter um March, é o sonho dela. Apesar que o nosso podcast não é pra falar de March. Não é pra falar de Jesus Cristo. Camila, a gente quer ouvir você. Eu acho assim, né? Eu tive uma experiência dessa e eu posso falar propriamente, Como né? que eu vou te ver com o Jean no mundo? Tá bom, suas costas largas. E eu conheci a Cristo quando eu era pequena. E chegou um momento da minha vida em que houve-se uma... Como posso dizer, Jean? Uma revolução. Uma discordância de pensamentos. Eu estava numa igreja e houve uma discordância de pensamentos. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou sair, não quero mais. Mas tem muitas pessoas que às vezes estão no caminho, mas elas estão no caminho olhando para pessoas. Legal. Admirando pessoas. Verdade. E não de fato conhecendo a Cristo. E não de fato lendo a palavra. Como, por exemplo, né, na hora que vocês começaram a falar, veio um versículo na minha mente, que é Josué 6. Todo mundo fala de Josué 6, né? Que ele fala assim, seja forte e corajoso. Mas esquece que Josué 1:8, o Senhor fala, mas medite na palavra. Foi primeiro o Senhor falou para Josué, medite na palavra de dia e de noite. E aí, quando eu comecei a olhar e falei, poxa, eu tô sentindo falta. Tem um vazio aqui. Não é isso. Sabe, alguma coisa tá acontecendo aqui que não tô entendendo. Saí, fui para um lugar, fui para outro, e não me encontrei, E aí, o Senhor olhou e falou assim para mim, você estava buscando pessoas. Você não estava buscando a mim. Você estava olhando para pessoas. Quando você olhar para mim, você não vai sair. E aí, eu mesmo assim tentei fugir. Mas aí, um belo de um dia, eu recebi um convite e eu retornei. E quando eu fui chamada para vir para a igreja, o meu filho, ele tinha um ano e pouquinho, era bem pequenininho. E aí, quando a gente passou na frente da igreja, o meu filho olhou e falou assim, mamãe, ali é a casa de Deus. E aí eu olhei e falei assim, entendi, Senhor, não era para eu ter saído. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas... Eu acho assim, a pregação de domingo, ela vem para fazer com que a gente enxergue, né, Deus, mas no domingo, mas você tem segunda, você tem terça, você tem quarta, você tem quinta, você tem sexta, você tem sábado. E nesse momento, se você não busca o Senhor, automaticamente você não vai entender quem Deus é. Então, assim, eu creio que
Deus ele fala aqui para Josué isso, para Josué lembrar de quem Deus, o que Deus fez. Não foi Moisés, não foi Arão, foi Deus. Eles só foram homens, só foram instrumentos na mão do Senhor. Então, é isso que eu vejo, assim, quando as pessoas elas saem, que elas ficam decepcionadas, eu sempre falo isso. As pessoas se decepcionam com homens, mas elas nunca se decepcionam com Deus. Então, se você conhece Deus, e se você está pela motivação que é o Senhor, você não vai sair. Você vai manter e você vai ajudar a obra. Entendeu? E se tiver alguém que está com um pensamento que não você vai trazer na palavra. Não é no que você acha, não é o que você... É na palavra. E aí, o Espírito Santo, ele é que vai fazer com que os outros venham a entender, né? Então, eu penso dessa forma. Você não tem que estar na igreja por conta de pessoas, Lógico, foram pessoas que te convidaram para estar ali. Mas o foco principal daquela pessoa estar ali é o amor a Deus. Então, se você ama Deus, você quer conhecer, você quer saber mais dele e você quer se alimentar. Eu sempre falo assim, e quando vier as coisas para te desestabilizar, você vai lembrar da palavra. Minha avó sempre falava assim, você tem que ter versículos chaves na sua mente. Para quê? Para quando vierem as lutas, as batalhas, as dificuldades, você lembrar. Aí você vai lá e você vai meditar sobre a palavra. Você vai entender o que Deus está querendo falar com você naquele momento. Então é isso que eu penso. Quando as pessoas elas saem da igreja, elas realmente, pastor, elas não entenderam quem Deus é. Vale salientar, Jim e Camila, que a pessoa traz um versículo e não estuda versículo não só no contexto, mas no contexto bíblico. Exato. Não contexto é o que você falou. Tem o versículo-chave, eu acho tremendo. Mas aquele versículo foi aplicado numa história. E essa história, ela está embutida. Eu quero falar a palavra chique, mas não sei, Diego. Pode falar a palavra que você achar. Eu não consigo, acoplada, apanhada. Num contexto maior da palavra. Quando você que quer conhecer quem é Deus, estude Gênesis. Isso, exato. Gênesis. Lá você vai saber quem é Deus. Como ele trabalha, como ele resgatou almas. Aí vocês falaram, eu lembrei de Abraão. Uma hora aqui. Abraão não deu tudo. Abraão deu um filho. O outro estava vivo, que era Ismael. A esposa que ele amava estava em casa. Os empregados estavam em casa. Inclusive os empregados estavam embaixo do Monte Moriá. Exatamente. As fazendas dele, ele deu algo importante para ele. Para conhecer quem é Deus. Exato. Então, o cara prega, dê o seu tudo. Eu não vou dar o meu marido. Ele pertence a Deus, como é que eu vou dar meu marido? Então, o que eu vou dar? Claro, eu tenho vontade de dar um carro para a obra, não é para eu receber algo em troca. Exatamente. Porque no contexto geral de oferta, é dar em agradecimento. A palavra oferta é oblação, ou entregar sem pegar de volta. Exatamente. Libação. Explica aí meu problema de fala. Ana, ela tem um problema de fala. Tio, você vê. Aí o que acontece? As pessoas dão não em libação. Sim. Não em oferta. Sim. Exato. Dão porque eu vou receber. Em troca. E ao contrário, você dá um presente para uma pessoa porque ela fez algo, porque ela faz algo. Por que você dá uma geladeira de presente para tua mãe? Por que você dá uma casa para o teu filho? Em agradecimento, porque faz parte da tua vida. Exato. Você não dá a casa para o teu filho querendo morar na casa. Exato. Você dá a casa e esquece. Se ele quiser quebrar, vender, você deu. Em agradecimento. As pessoas vão dar oferta não em agradecimento. Dê para receber. Aonde eu vou citar esse exemplo? Calma, porque eu estou só fazendo uma pequena junção do que nós comentamos. Legal. Gideão chegou e encontrei, claro, foi um anjo que apareceu? Não, foi uma pessoa falando com ele em nome de Deus.
como você que é sacerdote, você que se batizou, você é falado em nome de Deus, você fala em nome de Deus. Ele fez uma comida, o cara chegou de viagem e ele fez uma comida para a pessoa, matou isso, fez aquilo. Aí, o que o cara vai falar? Então, ele deu por receber aquele anjo. Aí, aquela pessoa vai falar, tá bom, mas eu quero tal coisa. Quando ele pede tal coisa, ele pede para ver se Gideão está disposto a se entregar como pessoa. Sim. Exato. Não é que ele quer aquela oferta para Gideão adquirir uma força, não. Se entregar, porque o início da conversa é valente e valoroso. Então, aquela pessoa, Deus já sabia como Gideão era. Mas não adianta você ser valente e valoroso e não se entregar, Dino. É verdade. Entendeu, Camila? Entendeu, diretora? Eu vou falar o nome da diretora. Pode falar. Entendeu, Sara? A pessoa, Deus quer aquilo se você está presa ao bem material. Exato. Presa. Poxa, pediu o segundo boi do pai que construiu a coisa lá, um cara que tinha uma estrutura e construiu. Imagina ele ia apanhar do pai, apanhar do cachorro, apanhar do papagaio, apanhar do periquito, apanhar de todo mundo. Então, o que o anjo queria saber? Se ele enfrentaria, peraí, para você ouvir o final, enfrentaria qualquer situação. Verdade. Aquela oferta foi uma oferta não para Gideão ter algo a mais, que Gideão já tinha dentro dele. Foi uma oferta para Gideão aplicar o que Deus ia fazer na vida dele, a coragem. Sim. Pronto, achei a palavra. Aí Gideão falou, eu dou. Foi lá, derrubou o coisa do pai dele lá, não sei o quê, que ele construiu a estátua e deu lá o boi. Agora, com Eliseu foi outro tipo de oferta. Verdade. Com Eliseu Elias só jogou a capa, Eliseu entendeu o que ia acontecer. O que ele fez? Eu vou dar uma oferta em agradecimento pelo que Deus vai fazer comigo. Verdade. Ele deu a oferta de agradecimento antes. Essa oferta de Jesus. Até você falou uma coisa que é legal. Até a oferta de Jacó é assim. Porque Jacó, ele falou assim, eu dou meu coração. O que as pessoas, muitas das vezes, aí eu vou em concordância com a Camila, não entendem que às vezes é que a gente chega na igreja e a gente está em busca de algo. Todo mundo chega na igreja em busca de algo. Ninguém chega na igreja assim. Porque os pregadores pregaram errado. Porque é legal. Eu preciso de alguma coisa. Eu nasci na igreja. Eu sou o fruto da igreja, né? E por ter nascido na igreja, eu precisava de ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Sim. E entender um pouco mais da palavra de Deus. Entendeu? Eu precisava disso para minha vida. Então o que acontece? Eu ouvi, logo eu me afeiçoei a pessoas, mas aí eu me decepcionei com homens, porque homens vão nos decepcionar. Isso é um fato. Eles são limitados. Só que o que acontece? Se eu estiver firme com Cristo, por isso que eu falo, eu aceitei a Jesus Cristo há pouco tempo. E aí o Senhor me falou uma coisa muito mais louca, você tem que me aceitar todos os dias, porque todos os dias você tem uma oportunidade de me perder. É um fato. Às vezes a gente tá aqui conversando, tal, a gente precisa de Jesus, tal, aí vem um pensamento ruim na cabeça e fala assim, mano, aquele maluco lá, aquela pessoa me fez tal coisa, desgraçado, morre no inferno, né? Ou você tá no trânsito, alguém te dá uma freada ou passa em cima, do lado, e você fica bravo, você sai de si, ou acontece alguma coisa na televisão, você vira e fala, aconteceu isso, maldito seja a pessoa, e logo você perde a sua salvação. Perde o foco do Senhor. E aí eu acho que quando a gente precisa realmente do Senhor, a gente precisa aceitar Jesus. Hoje eu acordei e falei, Senhor, hoje eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador. Porque hoje eu preciso aceitar. Entendeu? Eu tô entendendo. Exatamente. É óbvio que quando eu era jovem, o pastor falou, quem quer aceitar? Eu levantei a mão, eu quero e pá. Mas eu preciso aceitar todos os dias, porque todos os dias eu tenho a oportunidade de perder. Nós fizemos um tratamento, um trabalho dentro da nossa igreja com um rapaz que ele era viciado em drogas. E nós fomos mergulhar nesse universo,
porque é todo um universo, né, Camila? Camila lembra. É um universo isso, entendeu, Ana? De pessoas drogadas, de como que se trata, como que se fala, o que acontece, o que se vive. É uma coisa enorme, né? Um universo muito amplo. E tem uma frase que eles falam que é muito legal, que eles falam só por hoje. Só por hoje. Hoje eu venci. Hoje eu venci o mundo, hoje eu venci o meu desejo, hoje eu venci a minha adicção, hoje eu venci as minhas dificuldades. Hoje eu venci. Vai acabar o dia de hoje e eu vou falar assim, Senhor, só por hoje eu venci. Agora vamos amanhã, que é o que a Bíblia fala, para cada dia basta o seu mal. Então, quando você entende isso, você entende que você precisa de Jesus hoje. Eu preciso de Cristo hoje. Só que o que acontece? Nós somos como aquelas pessoas, né, um pequeno grupinho do Egito, que quis guardar o maná para amanhã. Porque não confiava em Deus. Aí falou, vou guardar o maná para amanhã. Por quê? Porque eu não confio em Deus. Porque vai que amanhã Deus falha. Sim. Então vamos dar, pega um pouco a mais. E pegou um pouco a mais e guardou. Quando acordou de manhã estava tudo estragado. Entendeu? Por quê? Porque Deus estava trazendo algo que via para além daquilo que eles podiam imaginar. Hoje eu preciso do Senhor. E hoje eu preciso disso para minha vida e eu quero viver isso. Entendeu? Só que quando a gente começa a adquirir a autoconfiança, né? Pronto, Deus me colocou num patamar que eu já sei de tudo e todas as coisas, né? E aí a pessoa começa a se afastar de Deus. E aí começa a vir as teorias que você está falando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a sandália de Jesus não era uma sandália, era um tênis. Eu acho que a roupa de Jesus não era de linho, né? Tem uma passagem, assim, eu sempre trato como curiosidade, que para mim isso não influencia absolutamente nada. A Bíblia fala que quando Cristo estava sendo crucificado, a profecia fala, acho que, não sei se é Ezequiel ou Isaías que fala, que eles lançavam a sorte sobre as suas vestes, né? E de fato isso aconteceu. Sim. Aí um dia eu fui eu estava lendo a palavra e um cara trouxe um estudo a respeito das vestes de Jesus. Falou que a roupa de Jesus ela era feita de um pano muito caro, entendeu? Porque o cara estava provando que Jesus não era pobre, que a roupa de Jesus era um pano muito caro e ele não tinha essas costuras. Era um pano todo, entendeu? Era só, não sei como é que fazia ali, porque eu não faço ideia como fazer. Eu falei, legal, mas que isso é relevante para a minha vida? O que é relevante na passagem é que é o seguinte, é que a profecia estava se cumprindo, então ali estava de fato sendo o Cristo crucificado e aquilo era importante. O resto, né? Se a roupa dele era de linho, se era de algodão, se era de lycra, se era de elastano. Aí você entende o que o Salomão escreveu. A letra mata. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa, em vez de fixar na base da letra, não na base da letra, na essência da história, fica na base. Porque lá os minerais eram assim. É isso. Olha, Jean, você me conhece. Eu estudei teologia, mas eu não terminei a faculdade. Por quê? Nada contra você, teólogo. Porque o teólogo, assim, eu sou armeniano, eu sou calvinista, eu sou não sei das quantaístas, eu sou não sei o que lá, porque a igreja é isso. Eu falei, peraí, gente, eu sou cristã. Eu estou aqui para aprender sobre Jesus Cristo. Não, porque segundo Calvin, tudo bem, eu vou estudar Calvin, vou analisar o que Calvin disse. Mas o que Jesus disse? Exato. Não, 1 ano de aula, 2 anos de aula para discutir Calvin com Armênio. Eu não tenho nada a ver. O Calvin e o Armênio teve as ideologias dele, os estudos dele, se aplicaram. Aí vem com o outro bispo, não sei, esqueci o nome do bispo lá. Agostinho. Esses caras aí vai, porque o São Francisco, eu falei, irmão, o que Jesus, o que está escrito na Bíblia? Isso mesmo. Eu vim aqui para estudar estudo de Deus, não o estudo que Calvin pensa de Deus. O que é Armênio. Então eu acho importante você fazer teologia, você vai ter um diploma, vai ser lindo e tal, mas você vai sair de lá pior do que quando você entrou. Então estude teologia para você discutir com o teólogo, não para dar aula para mim. Porque eu quero conhecer Jesus. Então faça Jesusologia, Deusologia, qualquer coisa dia.
Então não sei que eu sou contra. Eu sou contra a ideologia. Aí eu vou estudar teologia no metodista, ele vai pensar metodista. Teologia na Igreja Católica, Apostólica Romana, porque todo mundo pensa que católico só tem uma igreja. Católico significa universal. Universal igreja. Então, da linha católica tem o romênio, armênio, o ortodoxo, que é o russo, os copes, é tudo. Mas pensa que é só o romano. Não, o romano é porque saiu de Roma. Aí briga comigo. Aí você pergunta pro cara, você é cristão? Não, sou católico. Cara, você é cristão. Você é cristão? Não, sou católico. Ô, cara, você que é católico, você é cristão. Da linha católica, linha de ensinamento. Então eu quero dizer para vocês, vocês precisam, para não sair do caminho ou voltar pro caminho, pegar a tua Ferrari e ir na Autobahn. É isso, cara, é isso mesmo. Você e deixa o... É um sonho, né? Ou você usa o seu Corsa, o seu Mille, o seu Fusca, o seu Estrada, lá na estrada lá do Rio Grande do Norte, que tem os buraquinhos, na estrada no Ceará, ou aqui em São Paulo, nas ruas aqui perto de onde é a igreja do Jean, que, pelo amor de Deus. Só buraco, tem um monte de buraco. Tem, claro, você não vai pôr tua Ferrari para ficar andando, que vai raspar, vai machucar. Mas você pode pegar o Corolla, andar. Irmãos, não é hora de você ficar discutindo besteira. Deus quer que você conheça quem Ele é, Tino. Verdade. Quem Ele é. Eu amo ser cristã. Porque eu estudo quem é Cristo na minha vida. Outra coisa. Hoje eu acabo. Outra coisa. Para você entender o Antigo Testamento, você tem que estudar o Novo. Uhum. O Novo é a lupa de entendimento, o que amplia o entendimento do Antigo. Aí o cara começa Gênesis, quando chega em Mateus ele não quer mais ler. É isso mesmo. Amigo, você que é cristão, leia Mateus. Estude Mateus. Mateus escreveu para quem era judeu. Leia João. Leia João. Você que gosta de parte mais técnica, leia Lucas. Quem quer uma história rápida, leia Marcos, que Marcos ensinou os egípcios. Quer aprimorar, aprofundar no que é ser cristão? Bem-aventuranças, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Não é o pastor rebimboquinha, como diz a Camila, porque ele é bonito, se veste bem, tem um anel, porque eu tenho um anel bonito, né, gente? Lindo seu anel, lindo. Me sigam, porque é um anel, ó. De ouro. É de ouro. Eu tenho um brinco lindo, ó. Um uniforme preto, lindo. Aí você vai me seguir, eu não morri na cruz por você. Exatamente. Esse carinha que você tá seguindo, que usa o anel no anelzinho aqui, o colar, ele não morreu na cruz por você. Ele pode escrever livro, pode ser um excelente pregador, um excelente instrutor, mas ele não morreu na cruz por você. Não morreu. Quem morreu foi Jesus Cristo. Então, leia capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Leia o livro de Tiago. Tiago, o livro não é do apóstolo Tiago, o Tiago era um cara que possivelmente, não vou entrar no mérito da discussão teológica, seja irmão carnal de Jesus. É isso. Possivelmente o irmão mais velho de Jesus. Agora os católicos vão entrar em pânico comigo. Porque José possivelmente era um viúvo. Possivelmente. Agora eu vou ficar brigando. Não, Tiago é mais novo. Não sei o que, não. Jesus é o filho mais velho. É o filho mais velho de Maria. Não muda nada. Em Mateus capítulo 2, versículo, não sei, lê lá o Mateus todo, que fala que José não tocou em Maria até. Por que tem um até? Porque depois ele era marido. Exatamente. Ele teve mais filho, ele teve uma vida mais. O Judas, do livro de Judas, né? Também possivelmente era um irmão então, de Jesus. Leia Tiago. Tiago, ele vai mostrar o que é ser cristão. Aí você vai entender os profetas menores, que falam a mesma coisa, profetas maiores.
Bom, estou dando a receitinha. Mas eu vou acabar o versículo aqui que eu comecei. Sim. Hoje você começa e não acaba o porque eu já estou no outro assunto. O próximo assunto, Jean, que eu quero brigar com você, Jim. O que acontece com os pregadores nas casas deles? Isso está em Deuteronômio. Vai ser calmo. Pro próximo. Já estão fazendo até pergunta já, mas vamos aqui. Oséias 4:6. Voltamos em Oséias 4:6. O meu povo. Então ele não está falando com qualquer um. Sim. Não está falando com o Zezinho da esquina. Verdade. Apesar que tem muita gente que... Eu moro numa esquina. Não, numa esquina. Eu moro em frente a uma esquina. O meu povo, quer dizer, quem se diz que é povo dele, está sendo destruído porque ele faltou o conhecimento. Aí vem a parte pior. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Nossa. Jean, se você não ensinar certo, Deus rejeita você. Fica com a Camila. É isso mesmo. É forte. Então você que se diz cristão, está ensinando errado para tua família, para o teu parente, para o teu amigo, porque a Bíblia diz, a Bíblia nem fala. A Bíblia não fala para criança até 7 anos jogar bola, depois de 7 anos não jogar mais bola. Aonde está escrito isso na Bíblia? Uma vez, Jim, deixa eu acabar o versículo, porque eu já estou contando a história. Te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, ou seja, meu representante. Tem muito cristão que estão sendo rejeitados. Precisam resgatar. Recomece em casa. Lendo. Biblioteca Google. Todo mundo fala que o Google é o pai dos ignorantes. Sim, ele é pai do ignorante, que quer o conhecimento. Exatamente. Então ele é o pai do inteligente. Porque ele quer conhecer, ele é pai dos sábios. Verdade. Então vai lá no pai dos sábios, no Google, e começa a estudar. Começa a pesquisar. Mas não é para pesquisar segundo o Calvin. Não. Pega a Bíblia, vê o que o Calvin escreveu, o que Calvin diz, o que o Armênio diz, o que o fulaninho diz, eu nem lembro dos nomes todos, diz, faça comparativos, mas termine com a Bíblia. Inicie com ela. Todo curso que eu vou dar, Jean, eu levo a apostila para mim direcionar. Olha, eu tenho isso aqui escrito, mas eu vou com a Bíblia. Agora eu vou acabar. Eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote de mentir de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Princípio. Fica com o meu princípio. Meu pensamento é que camisa preta lembra o Exu, não sei das quantas. Então eu não vou usar mais camisa preta. Preto com branco é o não sei quem. Corinthians. Tem o Corinthians. Não, o Santos. O Corinthians tem vermelho no meio. O Santos é que é preto com branco. Você está torcendo pro time errado. Aí, Jean, meninos, coisinha. Ó, o seguinte. Eu fico sem base. Eu tô sem base. Eu tô ensinando sem base para o próximo. Verdade. Que é o nosso bate-papo próximo. O próximo bate-papo nós vamos falar que as pessoas estão ensinando errado. Então o outro aprende errado e transmite errado. E vai ampliando. Há 2000 anos. Como Deus é paciente, é misericordioso. Porque para mim ele já tinha dado um bico. Porque tem que acontecer apocalipse para resolver a parada. Tem. O crente fala, ai meu Deus, Deus me livre no apocalipse. Como Deus me livre? Eu vou ser salva. É isso. O crente duvida da própria salvação. Será que eu vou ser salvo? Claro, porque será? Porque você não conhece Deus? Pastora, a senhora é perfeita? Não. Eu sou totalmente pecadora. Mas tem uma coisa. Eu tento o Espírito Santo puxa minha orelha, eu vou lá, conserto aqui, pego de novo. Mas eu participo da Santa Ceia e toda vez que eu como pão, eu lembro que a palavra está dentro de mim. O crente não sabe nem o significado do pão e do vinho. Mas eu tô acabando aqui, Camila.
para que não sejasse visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu estou me esquecendo de teus filhos. Você eu já esqueci. A tua geração está aprendendo errado. Pessoas que congregam com você estão aprendendo errado. Eles estão sofrendo porque não me conhecem. E você está terminando. Não está prosperando. Eu vou terminar com o próprio Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vai aí no seu pai dos inteligentes. Capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Vinde! Tornemos para o Senhor. Está chamando Oséias. Isso daí há 2.000 e pedra anos atrás. 3.000 anos quase atrás. Vinde! Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Por que Ele despedaçou? Porque faltou o conhecimento dele. Ele estava tranquilo. A pessoa sofreu, se despedaçou, culpou a igreja, culpou o pastor, culpou o carro, culpou o Credit Card, o Visa, o Santander, o Bradesco, não sei lá eu qual situação, menos ele, que não foi atrás, é individual. Ele não foi atrás, ele se quebrou, ele se estraçalhou. Eu quase ia falar uma palavra que, se tiver alguém do Nordeste ouvindo, vão falar que é palavrão. Então, é mesmo? Não pode então falar. Não fala. Vem do ferro assim, entendeu? Não pode falar. É mesmo? Lasca, não pode falar. Se lascou. Se lascou. Não! É palavrão! Nossa, não sabia. Essa é uma novidade. Mas assiste o cara pregando e falando essa palavrão e segue ele. Ou seja, muitas pessoas fazem errado, ensinando o outro que acha que faz errado, porque ele tem o preceito dele, mas eu não faço. Jean, será que vai dar problema? Não, eu vou botar um judeu no meio. Pronto. Se tiver judeu ouvindo, é melhor, porque vai ter crente aí. Você vai para Israel, João? Sexta-feira é folga do Islã. Dos muçulmanos, do Islã. Isso. Quem trabalha para o Islã? Judeu e cristão. Quer dizer, ele está de folga, está adorando a Deus, mas eu tenho que trabalhar para ele. Mas ele está adorando a Deus na sexta. No sábado é folga ou descanso do judeu. No sábado. Quem está trabalhando para judeu? O cristão e o muçulmano. E o islã. Mas ele está lá. Não põe a mão no elevador para subir, mas come o que o islã serviu. Come o que o cristão serviu. O islã na sexta come o que o judeu serviu. Tá entendendo? Não estou falando mal de religião nenhuma. Estou falando da pessoa. Domingo é o dia do cristão. Então quem vai servir o cristão? O islã e o judeu. Quem está pecando? O cara que tem isso como doutrina e está falando assim: eu estou fazendo certo, mas o outro está fazendo errado me servindo. Eu não traio o meu marido, mas eu tenho que entender o cara que trai a esposa. Eu tenho que entender a esposa que trai, porque ele é meu irmão. Você está pecando. O que as pessoas fazem? Eu estou fazendo certo para mim, mas estou ensinando errado. O Islã está ensinando errado o judeu. Está ensinando errado o cristão. Ninguém é folga, não trabalha ninguém. É isso mesmo. É isso que Jesus falou. Quer dizer que todo mundo tem que guardar o dia. Mas se a sua ovelha for lá no mato, você vai lá e pega ela. É isso que Jesus falou. Para com essas doutrinas. Para com isso. Adore a Deus. Só isso. Só isso. Deus só falar. Só semeie. Só faça.
Aí eu sou pastor. Peraí, Jean, eu tenho que acabar 1 hora o versículo. Você que me interrompeu. Eu te interrompo, você não para. O que eu falo? Eu vou terminar aqui. Eu falei que ela falava demais. É 2 versículos só. Ó. Fala demais. Vinde e tornemos para o Senhor. Não é para a igreja XYZ ao quadrado. É isso. Ao Senhor. A Bíblia, esse negócio aqui, grande, chato, pesado. Mas é Deus falando com você quando você estuda. Sim. Ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos dará. Ai, Deus despedaça, Ele é castigo. Ele não é castigo, Ele é bênção. Ele fala, minha mão está estendida para te abençoar. Mas você não vem até mim. Você vai no teu diploma, você vai no sobrenome, Pereira da Anunciação. Você vai na fama. Nossa, mora em Natal. Deve ser rica, mora dentro d'água. Poxa, eu não moro dentro d'água, eu moro a 4 quilômetros do mar. Com todos os problemas da região. Mas a pessoa acha, ela tem um mesh. Ele tem um SUV, não sei das quantas, que eu não sei que carro que é. Ele tem um helicóptero. Deus não está vendo se você tem helicóptero, um jato, um não sei o quê. Deus está vendo se você conhece ele. Eu tô acabando. Pode acabar, vai ficar à vontade. Mas sarará. Fez a fenda e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Aqui ele está dando uma história profética, messiânica, sobre Jesus Cristo. Mas o que Jesus teve que passar nesses 3 dias? Aí depois o Jean prega que ele é o hiper, super, mega power. Eu sou coach, com o nome de Jean-Pierre dos Santos. Santana. Um nome tão chique com sobrenome... O meu sobrenome é chique, meu sobrenome Santana. Ô, diretora, por favor. Santana é o nome de um bairro aqui de São Paulo, muito bom, bonito. O meu tem um apóstrofe ainda, meu é um negócio tipo pai. Né? Pra quê? Da Ana ou das... Bom, continuando. Conheçamos, chamou um grupo, e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor, não é para conhecer o missionário, o apóstolo, a pastora, o pastor, é para conhecer o cara, o chefe. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva a sua vida, ou seja, clara a sua vida. É certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega as terras. Ou seja, a época da colheita. Eu estou me emocionando, gente. Eu sei que tem pessoas, eu estou sentindo que tem pessoas que estão assistindo ou vão assistir e estão decepcionadas com a igreja. Você não tem que decepcionar com a igreja. Vem com Deus. Todo ser humano é limitado, como o Jean disse, a Camila disse, são pecadores. Você que tem que conhecer Deus é individual. Você errou, você pecou, você saiu dos caminhos. A igreja não é o lugar que você vai, como diz o Jean, para adquirir algo. É o lugar onde você vai numa escola. Nem todo médico sai médico. Nem todo advogado sai advogado. Nem todo administrador sai administrador. Na vida, vivência, vai aprendendo. Você ouvia, tomava posse da palavra, se apropriava dela e não vivia ela. Então você não recebia a bênção. Porque a bênção acontece se você estudar a Bíblia, sempre tem o se. Se você fizer. Se você estiver. Se Gideão derrubasse o altar, arrumou uma briga com a família. Então não é para arrumar uma briga com a família. É para arrumar uma briga com o adorador. Com o erro. Você arrumou briga com o pastor, briga com o obreiro, briga com as pessoas, mas não arrumou briga com Deus para conhecer Ele. E eu vou terminar, que eu sei que deve ter passado da hora, falando a frase, eu não sei achar Tiago aqui, você pode achar? Para você eu acho.
por favor, Tiago, capítulo 4. Eu vou falar aqui, ó, trouxe uma Bíblia grande, enorme, monstruosa. A Bíblia tem aqueles negocinhos aqui do lado e ela não sabe achar Tiago. Falou de Tiago falou que era um irmão. Jean, o que importa é eu viver a Bíblia e conhecer ela. Foi teóloga que falou e não sabe Tem achar. Tem gente que acha Leia Tiago, ela não sabe achar Tiago. Capítulo 4. O 4 você acha pra mim, por favor? Acho, tá aqui, ó, Tiago 4. Tá Versículo 17. Quer que eu leio também? Claro, porque você é excelente. O pessoal já me viu lendo aqui, eu sou meio analfabeto. Capítulo 4, 17 de Tiago. Tá vendo como que ele nem sabe? Nossa, Jean, vamos ler a Bíblia. Tá até riscado aí em amarelo. Tá em amarelo, é verdade. Nossa. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Jean, se você pode me ajudar, mesmo sendo um pastor, pregador, e pode me dar um conselho, me levar ao conhecimento da palavra, e não faz, não sou eu que estou pecando. É. Você. Exatamente. Agora desenvolva. Agora desenvolva. Camila, quer falar alguma coisa? Não, é muito bênção, né? Eu acho assim, cada vez que você lê a Bíblia, você começa a amar mais o Senhor. Verdade. E você começa a entender, porque assim, o Senhor é muito grande, né? Então, todos os dias, quando Jesus ensina a orar, ele fala assim, o pão nosso de cada dia. Então, é necessário você buscar cada dia mais o conhecimento de Deus, porque assim, eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, pastora, um dia nós vamos morar com Deus. Mas como que você vai morar com alguém que você não conhece? Não tem lógica. Porque aí ele vai falar, peraí, mas eu não te conheço. Verdade. Porque a oportunidade é nos dada todos os dias. Todos os dias. Você tem, graças a Deus, a gente mora num país onde você tem a liberdade, você pode ler a palavra. Tudo bem que hoje em dia eles estão querendo limitar cada vez mais, mas você tem a liberdade. E se você conhece a palavra, você também tem o dever de ensinar, né? De viver. Não é somente ensinar, mas viver. Porque muitas pessoas, elas vão ver Deus na sua vida. Não somente naquilo que você só está dizendo. Porque a partir do momento, eu estava lendo Tito, e ele falou que nós temos que ser exemplos para que a gente possa ensinar. Porque se você não é um exemplo, se você não vive a palavra, automaticamente as pessoas vão olhar e falar assim, só está falando, né? Então, nós devemos todos os dias, aqui quando eu penso aqui, né? Portanto, comete pecado as pessoas que sabem fazer o bem e não faz. Ou seja, se você está vendo que um irmão está indo pelo caminho errado, ou está se desvia, está saindo dos caminhos, você tem que trazê-lo de volta. Porque aí você vai ensinar para aquela pessoa, você vai mostrar para aquela pessoa que vale a pena. Não é fácil. Não é verdade, pastora? Não é fácil. Mas é um bem tão grande quando você começa a conhecer que você fala, eu não quero, de fato eu não quero sair daqui. Verdade. De fato eu não quero olhar para o lado, eu não quero olhar para outras coisas, porque por mais que nós tenhamos lutas, e o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, Ele nunca mentiu. Verdade. Ele nunca mentiu, Ele nunca disse, olha, sua vida, a partir do momento que você me seguir, vai ser um mar de rosas. Não, Ele não disse isso. Mas Ele disse que Ele estaria conosco. Verdade. E que a nossa esperança viva é Ele. Então, diante das dificuldades, ontem a gente estava conversando, né, antes de vocês irem embora, porque o mundo, ele traz dificuldades, ele traz aflições, né, e às vezes a gente fala assim, nossa, eu não aguento mais, e eu olhei pra Tati e falei assim, é menos um dia. Verdade. É menos um dia para a volta de Cristo. Mais perto. Tá mais perto, ele tá voltando. Então, o que você tem que fazer? Se aprofunde em conhecimento, se aprofunde em saber o que Deus ele quer, sabe? O Senhor tá gritando, ei, vai, saia, sabe? Olha, pegue aqui o que você tá conhecendo de mim e vá falar. É necessário que outras pessoas saibam, porque esse mundo tá acabando com as pessoas.
E as pessoas, às vezes, uma palavra que você diz, um abraço que você dá, modifica total a vida daquela pessoa. E assim foi para com a sua vida. É verdade. Um dia alguém se colocou disponível para te ajudar, para te levar para este caminho de salvação e não de perdição, de ganho. A gente perde, né? A gente perde para ganhar. Verdade. Né? A nossa vida é isso. São percas, são renúncias que as pessoas falam assim, nossa, mas deve ser tão chato. Não, vem aqui para você ver que não é chato. Entendeu? Que é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, como que você vai conhecer? Você fazendo parte dele. Fazendo parte de Deus, para que Ele te mostre o que Ele quer, para que Ele te mostre quem Ele é, para que você tenha uma vivência, experiências com Ele. E aí, de fato, você nunca mais vai querer sair. Quando você conhece, nunca você vai querer sair. E aí eu falo assim, né? Porque aí tem pessoas que pegam assim, então vai estudar. Então eu não preciso da igreja. Então... Irmãos, nós somos aqui para ajudar o outro. Essa é a função da igreja, para ajudar o outro, para sustentar o outro. Então, sim, você precisa da igreja, porque no momento que você fraquejar, você tem um amigo para te dar, para te impulsionar, para dizer, não para, não desista, continue. Eu sei que tá difícil, a gente vai orar por você, vamos estar com você. Enfim, é para isso que serve. Sabe? Então, nós temos sim que conhecer o Senhor. Nós temos sim que anunciar a palavra do Senhor. Nós temos sim que colocar as pessoas que estão aí necessitando, sabe? Pessoas que estão longe de Jesus. A gente tem que voltar, trazer essas pessoas para voltar, para que veja o Senhor como Ele tem demonstrado para você quem Ele é na sua vida. Glória a Deus, né? Pronto, falei. Vamos terminar de pronto, falei. Mas eu acho que é isso, né? Porque quando, assim, nós aqui, ministros da palavra de Deus, nós temos a obrigação de pregar a verdade. É o que você acabou de ministrar. Porque na Bíblia fala, Jesus Cristo fala, Jesus falando. Aquele que faz o irmão pecar, é melhor que ele coloque uma roda de moinho no pescoço e se jogue no mar. Por conta do pecado que ele fez o irmão pecar. O grande lance, eu acho que isso é um tema para o nosso próximo podcast. Você está querendo que eu fique aqui em São Paulo direto? São Paulo direto, entendeu? Tenho casa, marido. Mas é um tema legal, que é a respeito do que se tem pregado, entendeu? Porque o que acontece? As pessoas, ela tipo assim, é óbvio, né? Todo mundo quer ouvir o que agrada. Na verdade, você Sim. É mãe, você sabe disso. Seu filho chega e fala assim, mãe, posso comer? O almoço tá para sair. Mãe, posso comer um chocolate? Não. Ele vai aonde? Ele vai no pai. Pai, posso comer um chocolate? Se o pai está desapercebido, o pai fala, come. Não é verdade? Ele te desautoriza, entendeu? Sim. E ele faz o mal pro próprio filho, entendeu? Agora, se o pai está alinhado com você, entendeu? E fala assim, não, sua mãe não deixou, então você não vai comer. Entendeu? Se você, ministro do Senhor, está alinhado com Deus, se Deus falar, não fala, não faz, não vai, você não faz. Não, o Senhor falou para não fazer. Então a gente não vai fazer. O Senhor falou para não falar, então eu não vou falar. Entendeu? Só que o que acontece? As pessoas querem agradar. Esse é o problema. E aí não se agrada, ilude. E aí a pessoa... Aí ó, o casamento se separou. Entendeu? Eu me separei porque o pastor falou que eu tinha que me separar, que a glória da segunda casa era maior que a da primeira. Destruição. Aí a pessoa tá vendo uma vida, um casamento, um segundo casamento destruído, uma vida destruída e não sabe por quê. Entendeu? Eu já conheci um cara que ele deu uma perua para a igreja. E ele falou, eu dei uma perua para a igreja pensando que o Senhor ia me devolver pelo menos umas 2 e até agora eu não ganhei nada. Eu falei assim, mas por que você deu? Deus mandou você dar, cara? Entendeu? Saca? Ele era um frustrado com a igreja. Ele saiu dos caminhos do Senhor porque ele aprendeu errado. Só que, tipo assim, ele também não foi atrás. O meu conselho para você hoje é o seguinte, busque a palavra de Deus, leia, medite, absorva, pratique a palavra de Deus. Josué, o que Deus fala para Josué? Medite na minha palavra de dia e de noite. Olha só que interessante. Qual era a palavra que Josué tinha? Nós temos um livro, né? A da Ana, que é uma bibliona desse tamanho. A gente tem mais de 60 livros para a gente meditar dentro da Bíblia. Josué só tinha a Torá. Entendeu? E falada. Entendeu? Ele só tinha, exatamente.
Como eu vou meditar? Eu vou lembrar porque era pedra que Moisés falou, que Moisés... Eu vou meditar, eu vou tentar lembrar aquilo que Moisés deixou para mim. Entendeu? Mas Deus fala assim, medite de dia e de noite. De dia e de noite. A gente tem que meditar de dia e de noite, toda hora. É o que a sua avó falou para você, Camila. Mano, se você absorve a palavra de Deus, ela fica no seu coração. Então nada nesse mundo pode roubar isso de você. Verdade. É o que acontece com as pessoas. Elas acabam sendo roubadas porque a palavra de Deus acaba não estando com elas e infelizmente elas vão para o caminho. Mas ainda há uma volta para você. Jesus Cristo está te chamando. Volte para Ele antes. Prossigamos. Vamos para as considerações finais? Né? Nossa diretora já falou que já deu mais de 1 hora. Essa diretora... Jean, você com esse tamanho, só fazer assim na cabeça dela, ela vai ficar maior que eu, então eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu e é verdade, demais. Né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos bastante tempo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jean, mas o assunto tá tão legal, né? A gente acaba se perdendo na hora. Mas a gente tem tempo. A gente vai continuar, a gente continua aqui. Amém? Eu quero, né, agradecer a presença de vocês duas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai dar uma pausa aqui, porque a gente sabe que vai se estender demais, mas a gente volta semana que vem, amém? Com a continuação desse assunto, porque agora a gente vai entrar no que está sendo ministrado errado dentro das igrejas, amém? Fica com a gente aí e você se liga nessa ideia.